Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Quem está falando com vocês aqui é o professor Gustavo Tervelancel Muraski e hoje nessa aula nós vamos falar sobre as leis de Newton, em especial a segunda lei nessa aula número 21. É muito importante vocês marcarem presença lá no Classroom. Também é muito importante vocês fazerem as atividades, né, que estão sendo propostas lá na plataforma. E também quem está pegando as atividades na escola, né, e que está assistindo pela televisão, não esqueça de levar essas atividades, né, e também, se puder, postar essas atividades lá na nossa plataforma. Beleza? Muito importante porque isso irá facilitar muito, né, a vida acadêmica de vocês aí e com certeza irá ajudar bastante a vida do professor de vocês. Ok? Gente, então vamos dar continuidade ao nosso trabalho? Bem, nas últimas aulas tínhamos falado sobre o princípio da inércia e eu tinha deixado com vocês uma perguntinha, né? Qual o elo entre o princípio da inércia e a quantidade de movimento? Bem, basicamente é a conservação da quantidade de movimento. Nós tínhamos falado que a quantidade de movimento ela se conserva, né? Então, a primeira lei de Newton, né, a princípio da inércia, ela simplesmente confirma isso. Lembrando que o princípio da inércia, ela fala para nós que a tendência do repouso, né, a tendência da conservação da quantidade de movimento, tendência do objeto dele permanecer em movimento retilíneo uniforme e assim por diante, beleza? E então existe essa conexão entre eles. Vamos lá então. Retomando um pouquinho sobre a primeira lei de Newton, né, o que nós tínhamos falado. Ela descreve que corpos com massa tendem a permanecer em equilíbrio, ou seja, que equilíbrio seria esse? O famoso estático, né, o equilíbrio estático, que é quando a velocidade ela é zero, ou o chamado dinâmico, o famoso movimento retilíneo e uniforme. Isso significa que nós teremos a velocidade constante e trajetória retilínea, certo? Nós já tínhamos conversado isso nas aulas anteriores, mas vamos dar aquela frisada. Bem, mas aí vem a pergunta, quando nós estivermos fora dessa condição? Porque a vida, afinal, não é uma constante equilíbrio, certo? Quando eu tiver uma mudança nessa situação de equilíbrio, ou seja, quando eu quiser mudar o estado de equilíbrio, ou seja, quando eu quiser sair do repouso para uma outra condição de velocidade, quando eu quiser mudar a velocidade desse objeto, seja ela na direção, no sentido, no seu módulo, ou os três ao mesmo tempo, o que acontece? Bem, para isso, o nosso amigo Newtinho falou o seguinte, para isso é necessário causar uma variação na quantidade de movimento. E nós já tínhamos falado que essa quantidade de movimento ela é um vetor, certo? E como bom velho vetor, ele terá módulo, direção e sentido. E para isso é necessário aplicar uma força, certo? E aí que vem a questão que a gente irá falar sobre as próximas leis. Bem, lembre-se que a força é um vetor e com isso a mudança na quantidade de movimento pode ser na direção e ou sentido e ou intensidade, certo? Lembre-se dessa característica, pessoal. Nós estamos falando de uma propriedade vetorial, não de uma propriedade escalar. Beleza? Vamos lá, então. Bem, gente, vamos falar um pouquinho sobre um quiz aqui para a gente poder iniciar, certo? Bem, dando uma continuidade aqui para vocês. Um automóvel se move retilineamente numa avenida. Se a velocidade do automóvel vai diminuindo, podemos afirmar que o vetor força resultante não nula? Sobre essa afirmação, podemos dizer que ela está certa ou errada? Analise essa afirmativa e daqui a pouco a gente vai dar a resposta para vocês discutir essa questão. Beleza? Até mais!
E aí, pimpolhada, conseguiram resolver a questão? Entenderam a malandragem do negócio? Vejam aqui, né? Nós temos uma redução da velocidade, ela está diminuindo a velocidade. Então, a gente pode afirmar que existe um vetor resultante não nulo sobre ele? Certíssima resposta, certo? Por que isso? Porque existe uma variação na quantidade de movimento e, consequentemente, tem que ter alguma força atuando sobre ele, ou forças atuando sobre ele, e essa resultante ela será não nula. Beleza? O vetor resultante será não nulo. Ok? Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui, então. Segundo a lei do nosso amigo Newton, né, o Newtinho, princípio da dinâmica. Ele agora irá falar para nós o seguinte, que a força resultante de uma partícula é igual à taxa da variação da quantidade de movimento, certo? Bem, aqui a gente vai falar uma situação que é bastante comum, né, com relação basicamente à massa. O que acontece? Nós vamos perceber que a massa é um fator determinante nessa questão, por causa que a massa, né, como a gente já viu, ela oferece uma resistência à mudança do movimento, certo? Então, acompanhe esse slide que a gente está vendo aqui, ó. Quanto maior a massa, maior será a resistência à variação da quantidade de movimento. Ou seja, com a mesma força resultante, se a massa aumentar, menor poderá ser a aceleração. Então, veja que nós temos aqui, por exemplo, nosso amigo aqui, né, empurrando um carro, né, um carro velho para variar, né? Deve ser o meu Monza, por exemplo, incendiando. E aqui nós temos aqui o nosso amigo aqui empurrando, né, o carro, né, agora cheio de gente, com a sogra, com a vovó, com o cachorro, né, vindo lá da praia do litoral, né, aquela coisa toda lá, né, empacado na fila ali, empurrando o negócio ali para o acostamento, né, com certeza com uma aceleração menor, né, tá com uma massa maior, uma aceleração menor, além do cara tá brabo, né, fazendo uma força que eles podem estar fazendo a mesma força, só que a aceleração acaba sendo menor, né. Por que nesse caso a aceleração ela é menor? Lembre-se que a variação da quantidade de movimento, e em si a quantidade de movimento, ela depende da massa e da velocidade, certo? Então, como a massa aumentou, isso acaba influenciando na aceleração, beleza? Vamos lá. Então, com essa ideia, nós vamos fazer o seguinte. Quando o ponto material de massa m é submetido a uma ação de uma força resultante, ela adquire uma aceleração, cuja a direção e o sentido são o mesmo da força F. Então, percebam que a força resultante e a aceleração, elas têm a mesma direção e sentido, né? Porque elas são exclusivamente vetores, né? E a intensidade é proporcional ao produto m vezes a. Essa formulazinha que vocês estão vendo aqui, pessoal, ela é uma fórmula na qual você mantém a massa constante, certo? Então, é uma situação bastante clássica, né, em que você tem lá uma massa constante, você não está mudando massa, nada disso. Aquela situação anterior que a gente mostrou da variação da quantidade de movimento, né, em função do tempo, ela é uma forma mais geral, certo? Então, por exemplo, eu posso aplicar ela a uma situação de um foguete, em que ele é lançado ao espaço, em que praticamente a sua massa ela é praticamente toda combustível, e ao longo do seu lançamento, né, ele vai perdendo toda essa massa e ela vai adquirindo cada vez uma aceleração maior devido a uma taxa, né, de redução de massa, certo? Enquanto que na nossa vida real, nosso cotidiano, lá nossos caminhões, né, carros e tudo mais, praticamente a massa permanece constante. Então eu posso aplicar F igual a M vezes A nas situações corriqueiras, certo? Em que a massa praticamente ela permanece igual, certo? Por isso que o F igual a M vezes A, ela é praticamente usada aí como o arroz e feijão, né? Nossa equação do dia a dia da segunda lei de Newton. Beleza? Então nós temos aqui, ó, as unidades do Sistema Internacional de Medida, muito importante lembrar. O F representa a força, né, o vetor força, ele é medido em Newton, certo? Aqui nós temos a massa, que ela é em quilograma, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos lá então, dando continuidade aqui aos nossos estudos. Nós também temos aqui uma coisa bastante legal,
que nós associamos, né, a segunda lei de Newton com os movimentos uniformemente variados, né, o famoso MOVE. Então aqui nós temos algumas equações, por causa que a aceleração é o elo que faz essa ligação entre a força e as equações do MOVE. Então, se vocês lembrarem, nós temos as equações aqui, que é a função horária da velocidade, a função horária da posição e a equação de Torricelli. Alguns exercícios, eles podem, inclusive, fazer essa ligação, tá? Então, se vocês puderem, façam essa relação, né? V igual VO mais A vezes T, ΔS, que é o deslocamento, é igual a velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2, e a equação de Torricelli, que seria velocidade ao quadrado, é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes o deslocamento, certo? Então, equaçãozinha aqui para vocês poderem, qualquer coisa, anotar lá na sua parte de fórmulas, inclusive. Vamos dar continuidade. Então, veja aqui, ó, um quiz aí para a gente poder continuar a nossa aula. Um automóvel que se move em uma avenida em movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, realizando uma curva. Neste caso, podemos afirmar que o vetor força resultante que atua sobre o veículo é nulo. Sobre essa afirmação, podemos dizer que ela está certa ou errada? Ou seja, temos um veículo que está fazendo uma curva com velocidade constante. A força sobre ele é nula? Pensem, daqui a pouquinho nós damos a resposta aí. Até daqui a pouco. E aí, pessoal, conseguiu resolver a questão? Vamos lá. Então, nesse caso, o veículo fazendo a curva, né? Nós temos uma força resultante atuando? Pois é. Resposta errada, né? Por que isso, né, gente? Muito simples. O que acontece de fato é que você tem um veículo, né? Ele está fazendo a curva. E, de acordo com a nossa primeira lei de Newton, toda vez que o veículo está fazendo essa curva aqui, tem que ter alguma coisa para poder manter essa trajetória, porque a tendência dele sempre é sair pela famosa saída pela tangente. Então, toda vez que ele vai querer sair pela tangente, tem que ter alguma força fazendo isso aqui, ó, empurrando ele para cá, certo? Então, ele está fazendo isso. Então, nesse momento, tem que ter alguma força empurrando ele para cá. No momento em que ele está nesse ponto, por exemplo, aqui, ele novamente tem uma força empurrando ele para cá. Então, em toda a trajetória, você tem isso aqui, ó. Certo? Tem uma força, que é a chamada força centrípeta, que a gente vai falar, né?
ela está puxando o objeto para o centro da trajetória, certo? E isso faz com que a gente consiga manter essa trajetória curvilínea, certo? E se tem uma força fazendo isso, quer dizer que tem uma aceleração, certo? Que é o que está sendo demonstrado ali na nossa imagem, certo? Se tem aceleração, tem força e vice-versa. Porque a tendência é a famosa saída pela tangente. Primeira lei de Newton atuando ali, certo? Então, gente, nesse caso, por mais que esteja em movimento uniforme com velocidade constante, a tendência dele é sair reto. Mas como existe a força de quem? Né? A força de a tração pelos pneus, tudo mais, faz com que você tenha essa curva, né? essa força, né? Que faz com que ele mantenha essa curva, fazendo essa trajetória curvilínea aí. Beleza? Como está sendo demonstrado, inclusive, aqui pelo nosso GIFzinho. Beleza, gente? Vamos dar continuidade, então, aqui. Gente, revisando também uma parte de soma vetorial. Casos mais comuns aqui, eu só fiz um geralzão para a gente poder entender aqui uns casos que caem em praticamente na maioria dos casos, né? Nós temos aqui força resultante máxima, que quando você tem vetores na mesma direção e no mesmo sentido, o que acontece? Você faz a adição, certo? Ou seja, você soma o módulo dos vetores, como está representado aqui. Você tem o caso mínimo, né, onde se faz a subtração deles. O que seria isso, gente? Quando você tem vetores que estão na mesma direção, só sentidos opostos, certo? Estão na mesma linha, só sentidos opostos. O que você faz? Você faz a subtração deles, ou seja, simplesmente subtrai os seus módulos. E aqui um caso bem interessante, que é o caso em que os vetores eles estão ortogonais um ao outro, certo? Estão com um ângulo de 90 graus. Repare esse símbolo aqui do 90 graus, né? O símbolozinho do 90 graus. O que você faz? Você vai ter um vetor resultante aqui ao meio, certo? Aqui você terá, não meio ao meio, né? Vai ser feito conforme a regra do paralelogramo. Mas aqui o vetor resultante ele vai ser dado basicamente por essa equaçãozinha aqui, que nada que é mais que é o velho Pitágoras aí, certo? Que é a soma, né, a raiz quadrada da soma dos quadrados. Beleza? Então, feita essa regrinha aqui, vamos fazer alguns exemplos aqui para poder resolver mais alguns exercícios com as leis de Newton. Vamos lá. Exercício aqui, gente. Um vagonete de massa igual a 100 kg está em repouso sob trilhos. Em um momento, uma força resultante paralela ao trilho e para a direita tem instante igual a 50 newtons. Calcule a aceleração e indique a direção a direção do movimento do vagonete. Certo? Então, o vagonete é um carrinho, entre aspas, né, utilizado para poder fazer manutenção, alguma coisa assim na parte de trilhos. Beleza? Então, calcule aí a aceleração promovida por essa força. Daqui a pouquinho a gente já responde essa questão aí. Beleza? Até mais!
E aí, pessoal, conseguiram resolver a questão? Espero que sim, né? Questão facinho, só para a gente poder iniciar aí a nossa segunda lei de Newton. E aí, qual é a aceleração e a direção do movimento desse vagonete, né? Gente, então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa, sempre faça um desenho, um esboço, não precisa fazer um desenho bonito que nem esse meu aqui, né? Faz um desenhão lá no caderno, certo? Mas é importante porque ajuda a visualizar as forças, ajuda a visualizar, né, o desenho, né? Isso aqui, inclusive, a gente pode associar como se fosse um diagrama de forças, né? Então, o que eu fiz aqui, né, um bloquinho, né? Fiz aqui uma caixinha, literalmente, uma massa de 100 quilos, você tem uma força que está apontada para a direita, que nem ele está falando ali, de 50 newtons, certo? O que a gente faz aqui, gente? Simplesmente faz a aplicação da equação. A única força que está atuando nessa direção do movimento, né? A gente tem aqui outras forças, como a normal, temos o peso, que a gente vai ver mais para frente, né? Mas no caso que nos interessa neste momento, é simplesmente a força de 50 que ela queria promover, no caso, esse movimento. Certo? Então nós teremos 50, né, que é a força resultante, e a massa ali. Só faz a substituição de dados, gente. Muito simples. Então, aplicando na fórmula de F igual a vezes A, irá ficar 50 igual 100 vezes A. Só passa dividindo para o outro lado, gente. Muito simples, né? Olha lá, coisa linda. E aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado, certo? Direção do movimento. Gente, se a força resultante está apontada para a direita, o vetor aceleração também vai estar apontada para essa mesma direção, certo? Então, nesse caso, está representado muito bonitinho, um vetor azul aqui, né? Nós temos aceleração de 0,5, o módulo desse vetor, melhor dizendo, de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Mesma direção, mesmo sentido, ou seja, para a direita também. Beleza, meus queridos? Vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos. Exercício número 2, da Unimontes, Minas Gerais. Um carrinho de 10 quilos é empurrado horizontalmente sobre uma superfície plana e horizontal com forças de 20 newtons. Uma força resistiva de 5 newtons está contra o movimento e atua sobre o carrinho. A aceleração do movimento desse carrinho é igual a... Vamos lá, então, novamente, faça o esboço, coloca lá essas forças, certo? Faz o desenho bem legalzinho desse carrinho e aplica a segunda lei de Newton aí. E daqui a pouco eu espero a resposta com vocês, beleza? Até daqui a pouquinho, gente.
E aí, meus queridos, resolveram o exercício aí? Conseguiram fazer um esboço dele? É muito importante, repito para vocês, muito importante vocês refazerem esses exercícios, certo? Façam mesmo lá no caderno, copie o exercício, refaçam os cálculos, que é assim que a gente aprende física, hein? É com suor, borrando lá o caderno, fazendo de novo os cálculos, muito importante. Então, vamos fazer o desenho aqui que ajuda bastante vocês. Gente, o que a gente tem aqui? O carrinho, né? Copiei do slide anterior, inclusive. Então, temos o carrinho, nós temos aqui a força, primeira força de 20, né? E uma força de 5. Como é que eu sei o lado deles, né? O lado dessas forças? Gente, eu defini um lado. O exercício não me demonstrou nenhum lado em questão, né? Se você fez o exercício e colocou o 20 para a esquerda e o 5 para a direita, tá certo também. Porque o exercício em nenhum momento ele definiu um lado. No exercício anterior ele definiu. Nesse ele não precisou fazer isso. Beleza? Então, não precisa ficar preocupado, porque aqui o que importa é que eles são sentidos opostos. Certo? Só isso. É apenas uma definição. Por que eu sei que são sentidos opostos? Porque ele falou para mim que essa força é resistível e ela está contra a força que está promovendo este movimento, que no caso seria o 20. Ok? Revisando a questão dos vetores que a gente conversou anteriormente, nós vamos perceber que, na realidade, isso aqui será uma subtração de forças, certo? Então, você terá aqui uma situação de uma subtração vetorial, né? Uma subtração de força em que eles estão na mesma direção, só que sentidos opostos, certo? Então, aplicando aqui, nós vamos fazer a substituição de valores, né? Então, irá ficar F2, no caso eu defini como 20, o F1, que será 5, é igual a massa vezes a aceleração. Então, substituindo valores, nós teremos 20 menos 5 é igual a 10, que é a massa vezes A. Resolvendo, né? Nós vamos ter que vai dar 20 menos 5 vai dar 15, passa dividindo para o outro lado, vai dar 1,5, certo? E agora, para que lado que esse treco se movimenta? Para que lado que o carrinho irá se movimentar? Né? Nós vamos identificar aqui através do vetor aceleração. O vetor aceleração ele estará na direção da força resultante. A força resultante nesse caso, pessoal, estará para o lado do 20, certo? Porque justamente ele é o maior, né? Então, olha aqui, ó, vetor aceleração apontado para, neste caso, né, apontado para a direita. Se você colocou o 20 para a esquerda, né, então a aceleração estará para a esquerda. Certo? Tranquilidade, pessoal? De boa? Então, espero que tenha acertado o exercício e vamos continuar aí. Vamos lá. Gente, mais um exercício para a gente ir quase acabando nossa aula. Nós temos aqui o exercício da Federal lá do Rio de Janeiro. Diz o seguinte: Paulo faz compras em um supermercado. Quando preenche completamente o primeiro carrinho com mercadorias, utiliza um segundo carrinho, que é preso ao primeiro com gancho. Sendo a massa do primeiro e do segundo carrinho, respectivamente, de 40 e 22 quilos, e que a força aplicada pelo Paulo é igual, em módulo, igual a 186, e desprezando forças de atrito, a aceleração máxima imprimida pelo Paulo será de... Olha que figura bonita, né? Aqui. Qual é a aceleração impressa por Paulo? Vou dar um tempinho para vocês aí e daqui a pouco nós vamos discutir essa questão. Beleza? Até mais!
Vamos lá, gente. Então, continuando nosso exercício aqui. Pessoal, então, qual é a aceleração promovida? Será que é alternativa A, 1 metro por segundo? Alternativa B, 1,5 metros por segundo? Alternativa C, 2 metros por segundo? Alternativa D, 2,5 metros por segundo? Alternativa E, 3 metros por segundo? Gente, a questão parece difícil, mas é muito fácil. A única força que está atuando aqui é 186. As massas. Gente, como o Paulo está puxando os dois carrinhos, a inércia deles, no caso aqui a massa, será somada, certo? Então você irá pegar o 40 mais o 22. Simplesmente você vai somar as duas massas, certo? Não irá calcular a força, como eu já vi alguns fazendo, né? Calcular a força para cada... a força com cada massa, nada disso. É uma única aceleração, porque isso aqui é um conjunto, certo? Então a massa tem que ser somada, a aceleração é do conjunto, certo? Porque o movimento é de todo mundo aqui juntinho. Então, fazendo isso, né, somei as massas, aplico na equaçãozinha, vai dar 186 igual a 62 dividido vezes A, passo dividindo para o outro, alternativa 3 metros por segundo, ou seja, alternativa E. Beleza, meus queridos? Pessoal, então, retomando, segunda lei de Newton, segunda lei de Newton, que é a famosa variação da quantidade de movimento em função do tempo. Lembre-se que para casos em que a massa é constante, nós podemos aplicar F igual M vezes A. E lembre-se de fazer suas atividades lá no Classroom. Lembre-se de marcar, né, a sua presença lá na nossa plataforma também, certo? E se você está fazendo atividade aí impressa, buscando na escola, lembre-se de entregar as atividades ao seu professor aí na sua instituição. Beleza? Até mais, aguardamos vocês aí nas nossas próximas atividades, ok? E não esqueça de fazer as atividades do professor refazer, hein? É muito importante para o seu aprendizado. Até mais, gente!